Hoje eu vou te ensinar esse recheio de brigadeiro firme delicioso e super estruturado. Vamos lá? Primeiro você vai colocar 400 gramas de creme de leite na sua panela. 400 gramas equivale a 2 caixinhas de creme de leite. Você pode usar qualquer porcentagem de gordura, tá? Isso não vai interferir. Em seguida, nós vamos adicionar um leite condensado, então a nossa proporção será um leite condensado para 2 caixinhas de creme de leite. Sempre vai ser assim, independente do sabor, esse é apenas um recheio base, tá? Antes de levar ao fogo, antes de ligar o fogo, né, a gente vai mexer um pouquinho, só para dar uma misturada em tudo, para não ficar com aquelas pequenas bolinhas do seu creme de leite, tá? Então a gente mistura tudo, o creme de leite e o leite condensado. E sério, gente, vocês vão se apaixonar pela firmeza que esse recheio tem e ao mesmo tempo a cremosidade que ele fica. Então vamos seguir o nosso passo a passo. E agora, eu vou levar a nossa misturinha ao fogo, e aí, como vocês podem ver, a gente já pode começar em fogo alto, tá? Não precisa ser em fogo baixo, e aí a gente vai mexendo bastante até que tudo se incorpore. Mas cuidado na forma de mexer, tá? Você não pode mexer rápido, porque quanto mais rápido você mexe, esse brigadeiro vai caramelizar, e aí ele vai ficar elástico. E após 7 minutinhos mexendo, ele começou a ferver, tá? E aí sim a gente pode abaixar o fogo e deixar no mínimo, tá? Porque só quem é confeiteira que sabe o que acontece na nossa mão quando essas bolinhas aí tocam a nossa pele, né? Então deixa baixinho para não correr o risco de se queimar, tá bom? Após um tempinho mexendo, ainda em fogo baixo, esse meu brigadeiro ele já tá mais encorpado, mas a gente ainda não chegou ao ponto certo. Mas eu quero mostrar para vocês este ponto aí, porque nesse ponto a gente consegue usar o brigadeiro para fazer, por exemplo, uma cobertura de um bolo vulcão, para fazer um brigadeiro de colher. Então esse ponto fica maravilhoso, você tem um brigadeiro super cremoso. E logo em seguida, ele já começa a ficar mais firme, né? E ele já começa a cair em blocos. Mas esses blocos são muito juntinhos, tá? Então a gente precisa esperar só mais um pouquinho até que ele fique nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, quando a gente joga, olha só que ele cai em blocos espaçados, certo? Então este é o ponto perfeito para você ter um brigadeiro cremoso e ao mesmo tempo super firme que não vai fazer o seu bolo deslizar na hora que você for entregar ao seu cliente. E aí que vem o pulo do gato. Depois que esse recheio fica pronto, você vai desligar o fogo e você vai passar pelo menos de 1 a 2 minutos mexendo muito. Mexe bastante que esse recheio começa a ficar mais cremoso, mais brilhoso e aí sim a gente vai ter um recheio perfeito. Esse é o pulo do gato. E depois que a gente mexe bastante, você pode até achar que ele passou do ponto, porque ele agora tá bem cremoso. Mas não, tá? A gente já deu o ponto desse brigadeiro, mas é porque ele tá bem cremoso mesmo. Então agora é só a gente transferir esse nosso recheio para um recipiente seco e deixar esse recheio descansar. Ele vai precisar descansar por pelo menos 4 horas até que ele fique em temperatura ambiente, tá? Isso depende muito da cidade que você está assistindo esse vídeo. E depois que eu coloquei na panela, eu dei só uma leve arrumada, né, para ele continuar descansando bem cremoso e não ficar com gruminhos, continuar perfeito do jeito que tá. Depois que eu dou aquela leve arrumada, deixo o meu recheio guardadinho ali, eu vou colocar um plástico por cima, tá? Esses plásticos de congelamento mesmo, é só colocar por cima para não formar película. E aí eu deixo em temperatura ambiente. E, gente, olha só a cremosidade e a firmeza desse recheio. Ele é delicioso para você rechear bolo, para você fazer brigadeiro de bico, para recheio de bico, em cupcake também. Então você nunca mais vai ter problema com recheio deslizando quando você fizer o seu bolo.